Concelho de Barrancos, Alentejo. Há um território em Portugal que levou mais longe o chamado portunhol, com que, a maioria das vezes, portugueses e espanhóis comunicam entre si. Em Barrancos, concelho que faz fronteira com a Extremadura espanhola e a Andaluzia, nasceu uma língua nova. Aqui em Barranco não se para, isto me querida. Eu até me canso, às vezes, também te digo, mas sempre vamos a toda. E o Natal em Barranco também é bom. Pois. É uma altura muito bonita em Barranco. Pois sim. Teresa, mas fala, olha que beijinho! Fala do Lume. Do lume, vai. O Lume na praça, a chambomba, as músicas de Natal, a igreja iluminada, é muito bonito. E o ambiente que está ali sempre. Sim. Muito giro. A Virgen se está peinando entre cortina e cortina. A explicação para a emergência do barrancanho tem a ver com as histórias das gentes deste lugar. Na verdade, a vila de Barrancos foi fundada nos finais do século XIII por famílias vindas da zona norte da atual província espanhola de Huelva. Só mais tarde acolheu portugueses. Durante o século XVII, a mescla cultural nesta comunidade já era tão forte que, durante as guerras da Restauração, as tropas portuguesas atacaram violentamente a vila de Barrancos porque estavam convencidas de que já estavam do lado de lá da fronteira. No século XIX, uma nova vaga de espanhóis veio fixar-se um pouco por todo o concelho de Barrancos. Muitos vieram trabalhar nas minas desta região. Foi de tudo isto que nasceu o dialeto local, ou como agora se reconhece, a língua barrancanha, bem como os touros de morte e outras práticas muito próprias, muito exclusivas deste lugar. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Miguel Rego, estamos em Barrancos, num dos extremos da vila de Barrancos, e aqui a 500 metros é fronteira com a Andaluzia. As fronteiras são sempre convenções político-administrativas desenhadas pelos poderes centrais. Muitas vezes, quem define as fronteiras nem nunca pôs o pé no local que se convenciona que é a fronteira. Ali é a Andaluzia, mas é uma linha imaginária. A fronteira temos que olhá-la nesta região de uma outra forma. Isto não é uma fronteira que se decidiu num dia só. Portanto, é uma fronteira que é construída ao longo dos séculos. Nós estamos num território em que
antes da chegada, da chamada Reconquista, antes de fazermos parte deste Portugal que conhecemos do Minho ao Algarve, as pessoas viviam em comunidade, num sistema de vizinhança, em que pagavam os seus impostos quando iam às cidades, portanto estamos a falar da época muçulmana, islâmica, em que pagavam os seus impostos quando iam vender às cidades. Estas populações viviam utilizando, aproveitando, explorando os recursos naturais que tinham à mão. Como tal, não há fronteira. Eu podia ter as minhas abelhas já na hoje Andaluzia e viver aqui em Barrancos, ou ter o meu gado que durante a primavera pastava numa determinada zona, aqui mais baixa, e quando vem o verão subir para a Serra da Aroche ou para as serras aqui deste lado, entre Oliva e Encinasola. Portanto, esta fronteira é muito ténue e é muito moldável à realidade comunal. A partir de 1297, com Alcanices, em que se começa a determinar uma fronteira, começa a haver problemas. Ainda que esta região já fosse terra de fronteira mesmo antes da chegada dos cristãos a esta zona. Porque era por aqui que estava a fronteira entre os reinos de Badajoz, os fortes reinos de Taifa, de Badajoz e de Sevilha. E, portanto, os primeiros, se quisermos, conflitos territoriais já vinham da época islâmica. Não deixa de ser interessante. E, como tal, a partir de Alcanices, em que vem dos poderes centrais a obrigatoriedade de marcar o terreno pelo chamado alfoz, portanto, pela área, pelo território de, neste caso, Cora de Beja, que nós pertencíamos a Beja, do lado de lá, Cora de Sevilha, porque se pertencia à Sevilha, aí são as comunidades que começam elas próprias a acertar a fronteira. Os espaços de cada uma das aldeias, os seus espaços que utilizavam para pôr o gado, para as abelhas, para toda a sua atividade económica, vai sendo acertada pouco a pouco. E esse acertado vem desde 1297, com o Tratado de Alcanices, até ao século XX. Nós estamos naquilo a que se chama a contenda, o próprio nome diz, a contenda, não é? Os conflitos, e que envolviam, neste caso, em particular, Concelho de Moura, Concelho de Aroche, em Espanha, Encinasola e Barrancos, neste caso particular, e Nódar, porque nós estamos na aldeia que pertencia à vila fortificada de Nódar. Não é? Mas esses conflitos não eram só entre Portugal e Espanha, as vilas portuguesas e espanholas, mas inclusive entre eles. Entre Encinasola e Aroche, entre Barrancos e Moura, entre Santo Aleixo e Aroche. Portanto, foi pouco a pouco que esta fronteira foi sendo construída. O isolamento é uma realidade que nós temos em toda a fronteira. No entanto, aqui é acentuado, por um lado, pela distância, cerca de 110 km que está da capital do distrito, né? Pela distância a que está uma das principais cidades da região, que é Moura, e a distância a que está das aldeias vizinhas do Concelho de Moura. Não é? Por exemplo, de Santo Aleixo da Restauração estamos a 20 km, de Encinasola, que está aqui ao lado, estamos a 9, não é? Portanto, a povoação espanhola mais próxima é andaluza. Exatamente. E se formos a direito, Oliva de la Fronteira são menos dos 20 km que temos para Santo Aleixo. Portanto, de certa forma, esta interioridade acentua-se pela distância a que está de Portugal, se quisermos. Para mais, se pensarmos que... o resto de Portugal, todo o resto de Portugal. E se pensarmos que ainda que as pontes que passam tanto o Mortigão como o Ardila, que fazem fronteira do concelho de Barrancos para o lado de Portugal, são pontes de meados do século XX, então percebemos o isolamento que estamos, estando aqui em Barrancos. Barrancos é, no Portugal continental, o município menos povoado, com uma única freguesia e com uma única vila. Porque Barrancos teve uma outra lógica. Quando se fala de hoje, tem uma única vila, uma única freguesia, mas a lógica económica do concelho era um pouco diferente. Isto é, tinha uma espécie de montes
aquilo que são as herdades, e onde viviam famílias. Havia montes desses em que teriam pessoas, teriam 2, 3, 4 famílias a viver aí, que vinham ao fim de semana a Barrancos, ou então cabreiros que andavam no campo durante uma semana e que tinham a família e que vinham também depois às compras. Portanto, há uma lógica, se quisermos, populacional e territorial que hoje é completamente distinta. Porque aquilo que era a base económica, a agricultura, desapareceu. Isto é, ela existe, mas muito mais pequena. A seguir aos anos 50, o processo de imigração foi muito grande aqui. Foi muito grande aqui. Há que dizer que quando o Miguel faz estas descrições, praticamente todas são aplicáveis em Ensina-Sola, por exemplo, que está aqui do outro lado. Ensina-Sola é um nome particular. Traduza-me, porque já o fez e é interessante. Ensina-Sola quer dizer azinheira solitária. Bonito. E, de facto, nós fazendo a estrada para aí junto de Aroche, para essa zona de Fraganal, da Sierra, para a Oliva, de facto aquilo parece mesmo um sítio solitário. Eu acho que, sob o ponto de vista geográfico, está bastante claro porque é que Barrancos é um caso particular entre a zona da Raia, portuguesa, no caso. Mas que não são só os aspectos geográficos que explicam as particularidades, as especificidades do povo de Barrancos. Há a história destas populações. Mas para isso vamos até ao Castelo de Nodar, que é a gênese do município de Barrancos. Vamos. É quantos quilómetros? 12. Vamos embora. Este é um dos pontos mais interessantes aqui do castelo, porque nos permite ver uma série de linhas de fronteira. Ali é Barrancos, não é? A aldeia do castelo. Por trás temos a herdade da contenda e um bocadinho ao lado já temos a Espanha, a Andaluzia. Ao fundo estamos a ver Ensina-Sola. E aqui, nestes cerros por trás, estamos a entrar na Extremadura. Portanto, é também uma zona de fronteira entre regiões administrativas de Espanha. Exatamente. E, ao mesmo tempo, de Portugal. Porque se nos virarmos para norte, aqui por detrás temos a linha administrativa que separa o distrito de Beja do distrito de Évora. Do ponto de vista físico, o importante é a Ribeira do Ardila, que faz a fronteira por esta zona, com a Extremadura, e vai juntar-se ao Múrtega, e a partir dali começa o Concelho de Moura. É um caso em que a geografia sustenta as divisões administrativas, não é? Exatamente. Miguel Rego, este território teve ocupação humana documentada desde há 3.500 anos. Se calhar mais, mas documentada desde há 3.500 anos. Teve castros, aqui existiu um entreposto romano,
Aqui houve ocupação islâmica, isto tudo obviamente por ordem cronológica. Como é que começa a história portuguesa do Concelho de Barrancos? Provavelmente começa aqui. Não é? Isto, portanto, nós estamos no Castelo de Noda, com o casamento de Afonso III com Dona Beatriz. Os castelos de Mourão, Moura, Serpa e Nodar são dados por Afonso X à sua filha. E, portanto, começa aqui, se quisermos, aquele que será o Concelho de Barrancos. Reforçado depois com o Tratado de Alcanices e com o facto de Dom Dinis se preocupar com o povoamento de toda esta raia e de doar a vila de Nodar à Ordem de Avis, que, de certa forma, foi ela quem fortificou a realidade que hoje temos aqui, 12 mil metros quadrados. E quando diz a vila de Nodar, era a povoação que existia dentro de muralhas. Exato. Porque aqui havia uma fortaleza em época islâmica. Porque a Via da Prata passa aqui relativamente próximo, que ligava Sevilha ao norte da península. Passa aqui relativamente próximo, e há como que uma via secundária que liga Sevilha à Moura por esta zona. E aqui o que é que temos? Temos uma espécie de entreposto, tal como já tinha sido em época romana, diga-se de passagem. A ocupação cristã portuguesa é toda esta fortificação que tinha a zona das casas, como vemos agora, e que é possível ver mais ou menos toda a zona que era ocupada, com a igreja. Miguel, se no século XIV esta era a única povoação que existia neste território, como é que é a Vila de Barrancos? Como é que apareceu, visto que está a 12 quilómetros? À época não era pouca coisa. É muito interessante olharmos para o território, vermos como a ponta do concelho está exatamente onde está a vila de Barrancos atualmente. Porquê? Porque Barrancos é fruto da vinda de espanhóis para cá. No século Logo XIV? do século XIV, finais do século XIII, princípios do século XIV. Sério? Porque temos... Não é fundado por portugueses? Não, Barrancos não. Barrancos é fundado por gentes que vêm de Cumbres, Cumbres de São Bartolomé, e que na altura chamava Cumbres de Abaixo, e de Cumbres Maiores, aqui também no norte, na Serra do Norte, na Serra Norte do Elva, e alguns de Encinasola, e que vêm para cá, porquê? Ainda dando continuidade àquilo que era a lógica comunal da região, fundam ali um pequeno assentamento. Viam-se também pressionados pelas gentes de Encinasola, porque Encinasola tinha uma dinâmica socioeconómica muito interessante e deixou de haver terrenos disponíveis do lado de lá. E então eles vêm para cá. Porque há uma grande preocupação de Castela e Leão em repovoar toda esta zona. Ao contrário, Como nós. mas nós cá não tivemos grande efeito. Éramos menos. Pois. E eles lá conseguiram trazer das Astúrias, de Leão, conseguiram trazer povoamento suficiente para sobrar. Alguns deles vieram depois para aqui e assentaram naquilo que é hoje Barrancos. Então, e quando é que os portugueses, ou os primeiros portugueses, começam a chegar à Vila de Barrancos, fundada por espanhóis? Isso é um processo que começa também logo a seguir. Há uma preocupação dos reis portugueses em trazer para aqui população, inclusive... Para toda a raia, não é? Para toda a raia, mas aqui em particular, de tal maneira que o primeiro coto de homisiados em Portugal é fundado aqui em Noda. Lembre-nos o que é um coto de homisiados. É que para aqui podiam vir pessoas que tivessem que cumprir pena por crimes que tivessem cometido, podiam vir viver para aqui e essas penas eram diminuídas ou inclusive até eram retiradas, ou então determinado tipo de impostos que não se pagavam aqui, pagando noutros sítios. Portanto, era de certa forma aquilo que são as ofertas que hoje fazem para certas empresas irem para determinados concelhos, que é a diminuição de impostos ou a isenção de impostos, era um bocado o que acontecia aqui. Portanto, mas com condenados.
Sim, os crimes não quer dizer que fosse por matar gente, não é? Certo, certo. Pessoas fossem condenadas, não quer dizer que fosse por matar gente. E vinham para aqui, portanto, logo a partir de Dom Dinis, depois acontece mais tarde com Dom João I, com Dom João III. E, portanto, é a partir desses momentos em que algumas das populações que vêm não ficam só em Loda, mas vão também para Barrancos. E, aliás, de tal maneira que, entrado o século XVI, à volta de 1532, 1536, quando é feito um inventário da população, um recenseamento, Barrancos já tem mais gente do que a própria vila de Noda. Do lado de lá, de Espanha, nós temos populações a chegar até ao século XIX, insistentemente. A partir de certa altura já não sabemos que quem temos cá, quer dizer, é português porque já nasceu aqui, mas do ponto de vista cultural, daquilo que é a espinha dorsal, é a gênese de Barrancos. É gente que vem do outro lado, que vem da zona do norte da Serra do Elva, que vem do sul da província de Badajoz e que cria esta aldeia com a sua especificidade cultural e social. Casamentos com portugueses serão mais que muitos desde o início, não é? Sim. E há dados que nós sabemos por famílias. E por inventários que se foram fazendo. Foram-se fazendo, até do rol dos confessados, em que diz que o pai é do Almendralejo, a mãe é de Barrancos, os filhos já nasceram de Barrancos, ou então não, e, portanto, é relativamente fácil chegar a essa genealogia, felizmente, não é? É óbvio que há momentos em que há documentação que desaparece. Estou a pensar de 1641, quando a aldeia é destruída. A aldeia é destruída? A aldeia é destruída por tropas portuguesas. Estamos em 1641, estamos a defender a fronteira e numa zona de conflitos muito intensos, e as tropas que vêm de Moura vêm atacar Barrancos pensando que já estaríamos em Espanha. Mas isso é incrível, portanto, é pela forma como as pessoas falavam? As tropas que vêm de Moura provavelmente pensariam, pelo ouvir falar, pelos falares da gente, já estariam do outro lado da fronteira. Mas os santaleixos sabiam que os Barrancos já era Portugal. Dava algum jeito que as tropas que venham de fora atacassem a aldeia e como destruíram, de tal maneira que só 3 anos depois é que algumas pessoas começam a regressar, das que fugiram, mas dava algum jeito que a população de Barrancos saísse daqui para que as povoações em voltas pudessem aproveitar. As guerras propiciam sempre gestos de oportunismo, de acertos de contas, mas aquilo a que nós hoje chamamos língua barrancanha já se falava aqui no século XVII. Sim, a raiz está lá no XIV, mas aqui no XVII, depois reforçada com as populações que vêm no XIX. Porque a língua barrancanha é esta construção. É a construção do andaluz, do extremenho e o português também. Agora, tem uma outra realidade. Mas com regras persistentes, ou seja, não é aquilo que nós a brincar de um lado e do outro chamamos portinhol, que é misturada sem grande critério. Não, há regras. Há regras, elas aí inclusive estão estudadas. Foi criado até recentemente uma gramática, um dicionário. Que era uma língua oral, estritamente. Era oralidade, era assente na oralidade, exatamente. Mas tem como raiz, obviamente, tanto o castelhano como o português, a musicalidade, se quisermos, andaluza, e tem uma outra realidade que a torna mais língua. É que mantém alguns dos termos que vieram dos processos de povoamento das gentes que vêm das Astúrias e de Leão. Chega no século XIV. E os surtos da imigração de espanhóis nesta região continuaram ao longo dos tempos. Sim, e temos um momento em que, de facto, esse surto cresce muito, que é quando começam a exploração mineira no Concelho de Barrancos. Mas penso que o ideal era irmos até à mina da Paris e falar dessa questão lá. Acho ótimo. Vamos andando. A que distância é agora? Devem ser aí à volta de 20 quilómetros.
Estamos na antiga aldeia mineira de Paris, um dos destinos, se quisermos, daquele grande fluxo migratório do século XIX. Esta região está muito próxima da faixa piritosa ibérica, onde foram criadas muitas minas. Nós sofremos no século XIX, a partir dos anos 50, uma espécie de faroeste americano. Porque aqui, com o liberalismo, começou a grande perspectiva de desenvolvimento. E o mundo mineiro foi um destino de muitos investimentos, em particular na zona da Austrália e Mina de São Domingos, mas também nesta paralela à faixa piritosa, desenvolveram-se uma série de minas aqui no Concelho de Barrancos, sobretudo a partir dos anos 80, do século XIX. Chegaram a operar 15 minas em simultâneo, de cobre, não é? Fundamentalmente Sobretudo era cobre. Sim, exato. Mas as infraestruturas para escoar o cobre, nomeadamente, que extraíam, eram nulas. Aliás, há um certo gráfico para se compreender como o dito abandono do interior, e aqui muito particularmente em Barrancos, dificultou aquilo que prometia ser, olha, um filão de desenvolvimento para a região. A vila de Barrancos tem estado até hoje completamente isolada dos outros pontos e parece mais um lugar estranho ao país do que a cabeça de um concelho importante. Não há vias algumas de comunicação e apenas uns caminhos mal trilhados, entrecortados por diversas ribeiras, sem pontes. São estas péssimas condições para o desenvolvimento de qualquer indústria. Mas vem gente de Pontevedra trabalhar para aqui. E vem gente, sobretudo, da Extremadura. Aqui de Saínos, Burguilhos, Almendralejo. Vem muita gente para aqui. Porquê? Porque isto é uma zona em profundo crescimento populacional. E, ao mesmo tempo, também, em algumas das situações, e estou-me a lembrar, em particular, de gente que vem de Sevilha, em momentos de conflito interno, como as guerras carlistas. Toda a história de Barrancos é feita de motivações várias, não deixa de ser interessante, e de complementaridade. Esses fluxos de imigração. Esses fluxos de imigração e, de certa forma, também naquilo que é a composição sociocultural desta comunidade, também os vários acrescentos que ao longo dos séculos foram dados por, às vezes, casualidades. Nós recebemos aqui, no século XIX, 2 médicos sevilhanos, por exemplo. Estamos a falar de uma categoria social alta e que, de certa forma, eles trazem muito determinado tipo de comportamentos culturais. As festas dos touros, não é? É muito uma tradição que vem de quem vem do lado de lá e que tem alguma importância aqui. E é importante dizer que nos anos 80 do século XIX, entre 1/3 a 2/3 da população de Barrancos eram espanhóis, ou de primeira ou de segunda geração. Por isso é que eu estou aqui a falar entre 1/3 e 2/3, porque 1/3 era seguramente acabada de chegar. Certo. E depois há aqueles de segunda geração que já tinham vindo num outro momento a partir dos anos 20, 30 do século XIX. E em que aí vêm, sobretudo, latifundiários, gente ligada ao campo, gente ligada ao gado, que vem nessa altura e que trazem atrás de si depois, trazem As suas criados. práticas. Exato. Para além disso, trazem os criados, trazem os empregados e as suas práticas, naturalmente. A Senhora de Flores, por exemplo, que se festeja aqui, na segunda-feira de Pascoela, também é festejada do lado lá da mesma forma. É muito provavelmente é uma festa que tem a sua raiz, a sua gênese em Encina Sola. E que tem, o interessante é que estão ao mesmo tempo a fazer a festa, uns do lado de lá, outros do lado de cá.
no século XIX, quando essas gentes fossem portuguesas, fossem essencialmente espanholas de várias partes, aqui chegam, o barrancanho, a língua barrancanho, a que o Leite de Vasconcelos, o célebre etnógrafo, chama dialeto, mas que foi evoluindo por reconhecimento até oficial para língua, encontravam essa língua falada, vivida, não é? E, portanto, rapidamente, se não na primeira geração, na segunda, já toda a gente falava barrancanho, não é? Doutora Vitória Navas, que é uma mulher que tem dedicado muito o seu esforço ao estudo do barranquenho e, sobretudo, ao reconhecimento desta língua. Ela que é chama... uma espanhola. Uma espanhola, da Universidade Complutense, mas que entra neste projeto do estudo do barranquenho através do Lindley Sintra, que não deixa de ser interessante. Mas ela chama-lhe língua de contacto, não é? Que acho que É bonito. a radiografia exatamente desta língua, que é estes contactos do norte, do sul de Portugal, da Espanha, da Extremadura e da Andaluzia, esta mescla, esta musicalidade, até a própria antiguidade de alguns dos termos que vêm lá atrás do século XIII, XIV, leoneses ou asturianos, que é uma coisa que Tem é a muito ver com esse primeiro surto que veio e que fundou a Vila de Barrancos, que está aqui de Paris, a 13 quilómetros, mais ou menos. sim. A Guerra Civil de Espanha, imagino que toda a raia portuguesa foi vivida com muito mais intensidade, como não podia deixar de ser, do que em cidades como Porto, ou Lisboa, ou Coimbra, não é? Cidades litorais. Toda a zona da raia sofreu, de uma forma mais direta, o impacto da Guerra Civil Espanhola. Mas aqui Barrancos protagonizou um episódio, aliás, vários episódios, mas um episódio de solidariedade, vamos chamar-lhe assim, que teve como pivô central um homem que precisamente não era de Barrancos. Era um homem que vinha do norte de Portugal, o célebre Tenente Seixas. Consegue lembrar-nos rapidamente essa história? O Tenente Seixas era o homem responsável pelo comando de Safara, que tinha a responsabilidade do controle da Guarda Fiscal aqui na zona, não é? E no início Transmontano. E é engraçado porque ele, no início da Guerra Civil de Espanha, portanto, há a comunicação de que há centenas de pessoas em fuga, e há... Dos dois lados. Dos direitas e dos esquerdas. São momentos diferentes, porque relativamente às fugas da direita para a zona de Barrancos, ainda é em fevereiro, março de 1936, depois das eleições de 1936. O Tenente Seixas, se quisermos, entra em campo no segundo episódio, muito mais dramático, pela violência que envolvia, que foi quando se começaram a juntar várias centenas de pessoas em 2 pontos da fronteira no concelho de Barrancos. Aqueles que designa por esquerdas. Se bem que muitas das vezes esses termos nem sequer se aplicam. Sim, porque eram São populações em fuga. Exatamente, não... apanhadas no meio do conflito, não é? Exatamente. Mas para pensar, por exemplo, em Badajoz, que não é assim tão longe, Badajoz, eu não sei quantos portugueses têm isto presente, foi palco dos fuzilamentos mais atrozes do início da Guerra Civil Espanhola, a Praça de Touros de Badajoz. Alguns dos foram fuzilados lá, foram apanhados aqui nesta zona. E é um bocado sabendo também dessa história que o Tenente Seixas tem um papel fundamental na criação, entre aspas, ou na manutenção de 2 campos de refugiados, um na Coitadinha e outro na Almofadinha. Nomes de herdades, não é? A herdade da Coitadinha e depois a Almofadinha, que fica na herdade das Rocianas. Exatamente. As duas na zona de fronteira, na Ribeira do Ardila. E, portanto, as pessoas aí concentraram-se. Aqui na Coitadinha, entre as 700 e as 800, depois este número diminuiu, porque entretanto chega a PIDE aqui à região e entregam ainda algumas pessoas. E só o Tenente Seixas é que consegue controlar e a assumir a direção e a responsabilidade. É bom sublinhar, e por isso eu comecei por dizer, é uma história de humanidade. Sim. Porque o Tenente Seixas não era um homem anti-regime de todo. E não tinha a intenção deliberada de desobedecer às ordens de Oliveira Salazar, não é? Ele condoeu-se dessas pessoas. O que o Tenente Seixas invocava, para ter a atitude que teve, é que estava a contê-los, aos esquerdas, naquela zona,
para que não entrassem e não pusessem em causa a segurança nacional de Portugal. Mas ele fazia aquilo na perspectiva humanista, porque sabia que se saíssem do seu raio de poder, as pessoas eram apanhadas por outras forças militares e pela PIDE em particular e seriam entregues ao lado de lá, como aconteceu com várias centenas. Relativamente à almofadinha, aí ainda é mais interessante. É que ninguém sabia da existência daquele campo de refugiados. Só ele e mais alguns soldados e algumas pessoas de Barrancos, naturalmente. Havia militares espanhóis do outro lado da fronteira que de vez em quando disparavam e que foi o próprio Tenente Seixas, com os seus militares, que num determinado momento os avisou que eles responderiam caso continuassem os disparos para aquela zona. Portanto, foi um homem de uma coragem, não só na defesa física, quando ele diz aos militares espanhóis não disparem que nós respondemos, como também na defesa humanista de uma população de quase 1000 pessoas, que é depois o número, são cerca de 1000. Entre os dois campos, nas duas herdades, não é? Exatamente. Tudo isto é muito rápido e é logo no início da Guerra Civil de Espanha, quando as tropas norte-africanos, sobretudo, que vêm por aí acima e limpam completamente esta zona da Andaluzia, da Extremadura. Tiveram umas bolsas de resistência na zona mineira de Rio Tinto, por aí, mas que com facilidade vão por aí acima, por centenas de pessoas em fuga. O Tenente Seixas, de facto, defendeu as pessoas, mas quem as alimentou foram as pessoas de Barrancos. Há, por exemplo, um peditório que é feito na vila, em que são coletadas 7 contos, portanto, 7.000 escudos à moeda da altura. Era muito dinheiro. Já era algum dinheiro. Sim, e que serviu para comprar farinha, que serviu para comprar alguma gordura, que serviu para alimentar as pessoas durante algum tempo. E depois, naturalmente, também aquela solidariedade particular, porque havia uma relação muito próxima entre algumas das pessoas de Barrancos que tinham familiares ou amigos do lado de lá, conheciam algumas pessoas que estavam nesses campos de refugiados. Portanto, essa relação de vizinhança também existia. E de sangue, em muitos casos. E de sangue, em alguns dos casos, naturalmente, em alguns dos casos. Há uma história particular que eu meto aqui, que me parece interessante. Há um miúdo que foge da Encinasola, com cerca de 7 ou 8 anos, escondido numa arca de tocinho que vem para Barrancos, para a casa de um familiar e sobreviveu à morte da família e criou mais tarde a família dele em Barrancos. Como estas, há muitas outras histórias. Vamos acabar a nossa visita guiada à história das gentes deste território na própria da Vila de Barrancos? Já tarda nesta conversa. Acho que está na hora de ir. Vamos para Barrancos. Vamos embora. Miguel Rego, durante muito tempo, Barrancos foi notícia recorrente nos telejornais em Portugal pela desobediência assumida à lei portuguesa no que respeita aos touros de morte. A população de Barrancos não abria mão desta sua tradição, até que se abriu uma exceção na lei que permite que a população de Barrancos continue com a sua tradição. Este é um dos traços nevrálgicos, se quisermos, das especificidades culturais desta população, desta comunidade. Eu acho que depois da nossa conversa toda as pessoas já compreenderam porquê. Mas essa é só uma das especificidades, da particularidade deste ser barranquenho. E os touros são mais um dos elementos.
E é importante também pensar que esta defesa pelo touro de morte, como aqui foi assumido, tem a ver com um conceito muito rural, um conceito muito ligado à terra e um conceito muito pouco marial vista, como muitas vezes tem das touradas. Aliás, basta olhar para o sítio onde nós estamos, que é exatamente onde elas se realizam. São os tabuados feitos pelas pessoas de cá, agora assumido pela Câmara, que vêm para estas zonas, e as pessoas estão aqui à volta. Não é uma praça de touros normal, não é uma praça de touros com redondel. E durante muito tempo este era também um elemento em que a comunidade, sejam ricos, ali era a sociedade dos ricos, sejam pobres, aqui era a sociedade dos pobres, de um lado e do outro estavam juntos no mesmo sítio, com o mesmo conceito de reforço da comunidade. Nós não nos podemos esquecer que a raiz, a coluna vertebral de Barrancos, enquanto população, enquanto estrutura de povoamento e enquanto realidade socioeconómica, tem muito a ver com o lado de lá da fronteira. Naturalmente que as pessoas são portuguesas e assumem-se como portuguesas, mas há determinado tipo de questões que, obviamente, têm a ver com o lado de lá. E nós, se olharmos para a língua barranquenha, encontramos aí como o grande caldeirão onde tudo se mistura. Não me leva a mal, porque eu sei que o Miguel se envolveu e se envolve sempre nestas questões muito apaixonadamente, no caso pela defesa da preservação da língua barrancanha. Porquê essa preocupação de preservação quando uma língua é por natureza, viva, é quase um organismo e, portanto, quando deixa de ser falada, extingue-se naturalmente, não é? Muitas línguas ao longo da história tiveram este destino. Bem, desde logo o latim, de que todos somos devedores, não é? Porquê esta preocupação com a preservação do barrancanho, que os mais velhos continuam a falar, eu sei, e muitos dos novos também, mas porquê? É porque a língua é, se quisermos, o final, o ponto de encontro daquilo que é a nossa maneira de estar, a nossa maneira de olhar e a nossa maneira de ser, não é? Nós, para conhecermos o país que somos, temos que conhecer a língua que usamos. Porque a riqueza da língua... E as variações de região para região dessa língua, não é? Obviamente, porque estando a valorizar uma língua minoritária como esta, estando a valorizar uma língua que é fundamentalmente uma língua da oralidade, que é a primeira... Como era o mirandês. E agora está-se aqui com o barranquenho a fazer pela primeira vez a gramática, o dicionário, para começar um processo em que vem dignificar, que é o que faltava aqui. Dignificar esta língua. É uma espécie de reconhecimento. Reconhecimento no sentido em que as pessoas perceberem que, ao ter as normas perfeitamente inventariadas, estão, acima de tudo, a reconhecer uma forma de expressão que é, ao mesmo tempo, o espelho, o reflexo desta comunidade, da sua história, da sua memória e das suas raízes. Veja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.